Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Viver Pra Quê? O canal que vai te convencer de que viver vale a pena. E hoje eu trouxe uma convidada, a Raíssa, psicóloga também, porque eu quero conversar com vocês sobre autorregulação e a Raíssa tem uma colaboração para fazer, né? Mas deixa eu começar então dizendo o que é autorregulação, né? Muitas pessoas, até quem faz terapia há muito tempo, às vezes não sabe bem o que é autorregulação, né? Porque o terapeuta, quando ele está com o cliente, ele não fica explicando o conceito. Ele está trabalhando ali, tem isso em mente, no fundo ali, mas ele está fazendo o processo, por meio, às vezes, um confronto, uma sugestão, mas está visando isso daí, né? E a Raíssa não é da corporal, por isso que eu trouxe ela para colaborar também. Vou falar só do ponto de vista da psicoterapia, da bioenergética e da Haitiana, o que é autorregulação emocional. Que é assim, ó, a autorregulação é o que acontece quando você tem uma percepção e aí você pode expressar, uma percepção traz um sentimento, uma emoção, e você pode decidir se vai se expressar isso ou conter, fazer uma contenção, porque talvez conforme o ambiente que você tá, se é seguro, né? Se é uma pessoa que você confia, que você pode falar, né? Se isso não vai te prejudicar. Então, a psicoterapia não é só expressão, como muitas pessoas pensam, né? Mesmo porque quando chega nesse momento do confronto, de fazer a pessoa ter que segurar um pouco, né? Pensar e refletir, muita gente às vezes abandona o processo, porque é um momento bem complicado da psicoterapia, né? Então é isso, né? Mas assim, às vezes a própria percepção que pode estar bloqueada, a gente nem percebe, porque na nossa cultura os nossos cuidadores não tiveram esse ensinamento. Então a gente também, né, não passa para a criança cresce, não vai passar também para os filhos, né? Qual o nome do sentimento? Que sentimento é esse? O que está acontecendo? Que esquentou, que eu fiquei agressivo, né? E muitas vezes o cuidador ele não consegue aceitar a raiva do outro, porque não, né, em si mesmo já está bloqueado também. Aceitar o medo, não pode ter medo, você tem que ser corajoso, aí vai naquele impulso, sem saber se vai se machucar nem nada. Então, assim, é um aprendizado que a própria percepção já é um grande aprendizado. Aí imagina, depois de perceber, aí vem a autoexpressão, aprender a expressar e depois aprender a regular isso. Que horas que eu vou conter, que hora que eu posso, né, que eu vou expressar, e porque essa autorregulação ela está relacionada ali, às vezes vem uma emoção muito forte, você vai descarregar um pouco daquilo. Lembra da curva orgástica? Tensão, aí tem aquela capacidade de carregar, carga, segurar essa carga e descarga o relaxamento, uma curva mais saudável, né, da vida. E a contenção é importante nessa hora, né? Contenção, você vem a energia, a carga, aquela emoção que vem em ondas, e você precisa saber contenção, precisa aprender a conter, né? Que não é só expressar, que eu sou verdadeira, que eu falo mesmo, né? Porque quando eu quero, eu compro, não sei o quê. E isso pode trazer consequências ruins para sua vida, para sua família, as pessoas que convivem com você, né? Então a autopercepção na bioenergética, na psicoterapia corporal, eu acho que a forma de trabalhar é diferente da TCC, que é terapia Cognitivo comportamental, isso mesmo. né? E aí eu pedi para a Raíssa vir aqui dar uma palhinha pra gente como que é que trabalha autopercepção, tanto na clínica como se ela tem alguma dica para você praticar aí no seu dia a dia, né? Então vamos lá, de autopercepção, Raíssa. É importante a gente entender, né, na TCC, que a gente começa primeiro ali com uma psicoeducação, né? Então a gente vai começar a entender como é que a gente está se colocando no mundo dentro do nosso repertório comportamental, né? Tem diversos exercícios ali de autoconhecimento. Primeiro, o psicólogo vai fazer junto, né, ali como se fosse mesmo uma esquematização de como que você funciona. Então, por exemplo, a gente identifica, né, ali as crenças centrais que vocês estão trazendo ali de queixa, né, para o processo terapêutico, e também o que está desenhado ali
no tocante de emoções e sentimentos, né? E aí, lá na ponta, a gente vê como é que a gente está se comportando, né? Porque esses sentimentos e emoções trazem ali, né, essa abordagem, né, a forma que a gente se comporta, né? E dentro disso, o que a gente pode modelar, né? O que a gente pode mexer ali, trabalhar também, é a forma final, né? Que é o que está aparecendo, né? Que é o que a gente está externando, que são os comportamentos que podem ser disfuncionais, né? Que o seu parceiro no relacionamento, ele vai Exatamente. ver, é o que aparece para ele. É o que aparece. E principalmente nesse meio social, né? Dos relacionamentos. O que tá... Isso. O que está aparecendo, o que a gente quer trabalhar, mas internamente o que está acontecendo, né? Eu tenho aquela situação ali, ou algum problema, normalmente é um problema, né? Toda vez que eu sinto raiva, eu me comporto desse jeito. Toda vez que eu estou com medo, ou que acontece alguma coisa, eu estou identificando ali um comportamento que não faz sentido, que não é isso que eu quero apresentar para o mundo, não é dessa forma que eu gostaria de ser. Então, eu identifico o comportamento, mas por trás disso, né? O que tem, né? É como se fosse um esquema escalado mesmo, né? Que tem a crença central, né? Que você vai se comportar a partir disso, mas o que tá vindo de emoção, o que tá vindo de sentimento, e aí é esse esquema que a gente trabalha, e dentro da TCC a gente trabalha muito com o que a gente chama de psicoeducação, né? Dentro da psicoeducação a gente consegue ver o que a gente tem ali de disfuncional, né? O que a gente não está conseguindo ali elaborar e conseguir, seja alguma forma ali mais compatível com o que a gente acredita, né? Com nossos valores, etc. E a gente consegue trabalhar isso e modelando o comportamento ali no final. Tá bom? E aí, como é que faz? Como é que você trabalha se tem um cliente com um comportamento, às vezes, muito de falta de limite, por exemplo? Como é que você trabalha com ele? Primeiro, para ele se perceber? Isso, primeiro a gente vem com essa autopercepção, né? Por exemplo, falta de limite, mas ela aparece como, né? O que é o comportamento identificado? Vamos supor, né? Um adolescente, uma criança, né? Eu extrapolo ali a minha raiva, né? Me jogo no chão, quebro as coisas. Então, isso é uma falta de limite que eu estou considerando, é um comportamento disfuncional. Então, o que vem a autopercepção, né? O que eu estou sentindo quando isso acontece, né? Qual é a emoção antes presente? De expressar, já teve Isso. Ele já sentiu alguma coisa. Isso, é escalonado. O comportamento é sempre escalonado. Então, qual é a emoção presente? É raiva, né? Qual é o pensamento também? Esqueci de falar isso, importante. O pensamento que veio. É frustração, sentimento de perder o controle. Qual é o pensamento presente, né? Geralmente negativo, né? Negativo. E aí tá atrelado ao que? O pensamento que vem com a minha crença central. Que muitas vezes você trouxe aí do lar, dos cuidadores, né? Dos genitores. Como é que essa criança foi trabalhada, né? Para ele sentir raiva, essa frustração. O que ele passou ali? O que eu tenho raiva? É um sentimento de não pertencimento, é uma crença de desamor, de desencaixe ali, né? Na raiz ali. Exatamente. E aí a autopercepção vem dentro dessa psicoeducação para a gente entender qual é a emoção presente, o pensamento automático que vem e o sentimento também. Porque a raiva é o que a gente está externando, mas o que vem escalonado? Dentro do meu cognitivo e o meu comportamental. Tá joia. Muito bom. E tem paralelo, você vê, né? As abordagens são diferentes, mas tem um paralelo aí. É uma visão diferente de ver, né? Cada abordagem, mas elas se conversam, né? Elas conseguem olhar um fenômeno e trabalhar ali de várias formas, né? Então, assim, se você pensar, posso trabalhar a raiva, essa falta de limite, a criança é vista como um problema. Tenho como trabalhar? Sim. Seja numa terapia que trabalha o corpo, seja numa terapia que trabalha o comportamental junto com o cognitivo, seja numa terapia que trabalha ali meramente que eu digo, né? Mas que o foco central seja o inconsciente, né? O importante é que a gente se trabalhe, né?
E a expressão e autorregulação, o conceito na TCC é parecido com o que eu falei? Parecidíssimo. Eu tenho até alguns exercícios, né, que a TCC traz de respiração, né, porque aí eu identifiquei. Quando eu sempre me comporto dessa forma, eu já entendi, não tá mais no automático. A emoção presente, o sentimento, o pensamento também automático ali que tá me gerando tudo isso. E eu já entendi que eu tenho um repertório parecido desses comportamentos. Então, o que eu posso fazer para me autorregular? Eu posso parar um pouquinho antes da raiva vir, pensar mais um pouco, parar, sair desse ambiente. Posso trabalhar em respiração diafragmática, né? Eu não sabia que a TCC trabalhava com respiração. Respiração. Não sabia, porque Sim. muito pouco o contato que eu tive. Porque, né, às vezes a gente pensa, né, tá muito nessa, o foco é muito comportamental. Eu só penso assim, comportamento, reforço positivo, Isso. reforço negativo, punição positiva, punição negativa. A única coisa que eu penso aqui, eu penso que é só isso que tem. A TCC é a terceira onda, né, ali que a gente teve do comportamental, então é como se a gente conseguisse trazer essa parte do cognitivo junto com o comportamental, né? Porque o comportamental puro é justamente todas essas fases aí que você trouxe, mas a TCC acredita em outras coisas, então ela considera a emoção, ela considera o sentimento e ela considera as crenças, né? E quando a gente fala de crença, a gente está trazendo ali os relacionamentos, a educação que a gente teve, tá considerando também os valores que foram nos passados, né? Então, né, os exercícios de autorregulação, além de respiração, tem outros exercícios, né, como esquemas de escrita. A gente consegue trabalhar muitos deveres de casa ali, porque a TCC, diferente de outras abordagens mais analíticas, a gente acredita que o objetivo do trabalho ali psicoterapêutico é que, de alguma forma, o paciente vire o seu próprio terapeuta. Porque ele entendeu tanto, aquilo dali psicoeducou ele de uma forma que ele já consegue se trabalhar. Então, por exemplo, ele já consegue se mapear, fazer esse mapeamento, esse esquema dele emocional, dos sentimentos, dos pensamentos automáticos, vai fazer um mapeamento de comportamento para ele se entender de tal forma que daqui a pouco o terapeuta não vai ser mais útil, né? Entendi. Então trabalha para ele, não para Trabalha para ele ficar de alguma forma autônomo. Autônomo, isso. E aí, como é que ele vai aprender, por exemplo, uma pessoa que tá vendo agora o vídeo, o que ela pode fazer para começar nesse processo? Uma dica, assim. Uma dica. Eu sei que a psicoterapia é essencial, né? Sim, é muito importante. Até porque o terapeuta vai ali junto, né, considerando algumas questões, né, dando algumas devolutivas. Pro passado, ele também, pro trabalho passado também, vai lá atrás? Vai nessa questão das crenças e dos valores, sim, mas o foco é muito como ele está se comportando e dentro das queixas, né? Como presente. O que está disfuncional ali pra gente e também o que está funcional pra gente entender e validar, né, de alguma forma, que esse comportamento tem essa continuidade também, né? Mas é muito da observação, da auto-observação, né? Então, o que está me causando, né? O que está gerando esse comportamento? O que eu posso melhorar? E dentro do que eu acredito, o meu parâmetro é sempre o que me faz melhor. Então, por exemplo... Eu imagino que, em princípio, a pessoa não vê direito, e com o tempo deve ir aumentando esse tempo entre a hora que ela age, atua e a hora que ela percebe. Deve ser aumentando isso. E vai aumentando o repertório, né? Então, por exemplo, pensar sobre... quando eu tô com raiva... no trabalho, eu não posso dar birra, não posso gritar, não posso me jogar no chão. Beleza, mas dentro disso, eu tô sentindo raiva, vieram aqueles pensamentos automáticos. Aqueles pensamentos automáticos que estão vindo dentro da raiva, eles estão servindo de alguma coisa? Sabe? Porque eu fui ensinada dessa forma. Então, toda vez que acontece, qual é o pensamento que vem? Tal pensamento. Negativo, geralmente. Negativo, algum pensamento que está atrelado ao próprio comportamento. Autoestima, desamor, rejeição. Então, esse pensamento faz sentido para mim ou não? Isso
esse comportamento faz sentido para mim ou não? Agora, o sentimento e a emoção, elas estarão presentes, né? Dificilmente a gente vai conseguir mexer nisso. Mas o comportamento e o pensamento automático é que eu vou validar. Então, eu vou lá dar um checkzinho. Não, esse pensamento faz sentido. Ou esse pensamento não faz o menor sentido eu estar pensando. Pode descartar. Isso. Um dos exercícios é justamente olhar para esses pensamentos e de alguma forma enfraquecendo eles. Me lembra a Vipassana. Isso. Me lembra a meditação Vipassana. Isso. Então, assim, olhar para isso e falar... cria uma rede sináptica diferente. Exatamente. Vai usar outra rede sináptica, outra... E trabalhar repertório. Quando eu tô com raiva, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa descarga de uma outra forma. Posso escrever, posso escutar uma música, posso fazer um exercício de respiração para dar academia, bicicleta, qualquer coisa. Sim. Aumentar meu repertório para eu trazer, para eu mudar esse esqueminha, né? Então veio a emoção, me senti de tal forma, o pensamento atrelado a esse estágio inicial, mas o meu comportamento é o que eu posso modelar. Então a gente vai mudando o repertório e daqui a pouco a pessoa já vai estar independente, conseguindo já aí caminhar de uma forma mais funcional. Ai, que legal. Obrigada. Imagina. Gente, Raíssa. Eu vou pedir para ela deixar o contato dela aí embaixo, caso vocês queiram saber um pouco mais ou qualquer questionamento aí. E obrigada, sejam felizes. A gente se vê amanhã. Prazer. Então, normalmente eu faria uma dinâmica corporal atrelada a esse tema, seria autorregulação. Sim. Mas eu tô precisando tanto, gente, de uma carga extra que eu vou fazer um exercício para aumentar um pouco a carga. E aí no final eu dou uma sugestão para quem tiver demais, pode ir se regulando, descarrega um pouco, né? Então vamos fazer já. Próximo vídeo. Tchau, tchau.